Vamos agora falar da solução do nosso modelo de filas. Vamos achar a expressão para T barra, com a qual nós poderemos mais na frente solucionar o problema de otimização, que é de minimizar o T barra, o tempo médio de resposta. Bom, existe uma notação que é usada para falar de filas. Você está vendo aqui, MG1PS. O que é isso aqui? Esse M aqui significa como é que é a chegada na minha fila. Como é que é a chegada? Eu tenho uma chegada que a gente chama aqui markoviana. Markoviana por quê? Porque você lembra que a propriedade de Markov é que o que acontece no futuro depende apenas do estado presente. O passado não afeta. Então, quando a distribuição do tempo de chegada é exponencial, quando a gente tem um processo de Poisson na entrada, acontece que eu tenho o que a gente chama um sistema sem memória. Independentemente de quanto tempo se passou, desde o último tempo em que houve uma chegada, a distribuição até a próxima chegada continua sendo exponencial com média 1 sobre lambda. Isso não muda, a gente chama isso a propriedade markoviana, memoryless, não tem memória. Então a gente tem, portanto, um M de Markov na chegada. Eu poderia ter na segunda parte aqui, a segunda parte é sobre o serviço. O serviço dos servidores poderia também ser markoviano, mas no caso aqui, nós temos um resultado na teoria das filas que é muito mais bacana, que é geral, G de geral. Para qualquer tipo de distribuição do tempo de serviço dentro do servidor, temos uma solução analítica para o tempo de resposta. Então, eu posso considerar que cada servidor aqui é um servidor do tipo M na entrada, geral no serviço, porque ele pode ter qualquer distribuição de tempo de serviço. Cada fila tem um servidor. Quer dizer, se fosse, por exemplo, multicore, eu não podia usar deveria usar 2, 3. Deveria usar uma fila que a gente chama MG e M minúsculo, para dizer que eu não tenho um servidor. Mas o paper aqui fala de um servidor e o quarto item é o tipo de escalonamento que eu tenho de todo mundo que está em fila. Aqui a gente já sabe que é processor sharing. Portanto, aqui cada servidor do meu modelo de filas, lembra que é um modelo aberto, é por isso que eu posso usar esse Mzinho aqui, esse Mzão, aliás. Esse primeiro M é possível porque eu tenho um modelo aberto, eu tenho um processo de Poisson na chegada. Portanto, cada servidor será uma fila MG1PS e a taxa de chegada dentro do iésimo servidor é simplesmente uma fração QI do total lambda. Portanto, lambda sub I é igual à fração QI vezes lambda. Muito bem, então eu sei qual é a taxa de chegada no iésimo servidor e eu sei que a taxa de processamento no meu iésimo servidor é SI. Ok? Lembra disso, a gente falou disso antes. SI é a frequência com a qual eu estou rodando o meu iésimo servidor. Ok? Então, isso seria a taxa de serviço que eu tenho no iésimo servidor. Muito bem. A teoria das filas pode ser usada aqui. A teoria das filas pode ser usada aqui, e aqui está o resultado geral que a teoria das filas nos dá. Isso eu não vou mostrar de onde vem, mas se você examinar um pouco a teoria das filas, como analisar cadeias de Markov, você vai chegar à conclusão que o tempo de resposta do iésimo servidor é simplesmente 1 sobre SI, dividido por 1 menos ρI, onde ρI é a utilização do servidor I, que é simplesmente lambda I sobre SI. Sabemos lambda I. Se a gente souber SI, portanto, eu tenho como calcular o tempo de resposta e acabou-se. Muito bem. Se você examinar o artigo, ele não mostra esta equação que eu estou exibindo aqui.
ele fala essa equação aqui, que se você pensa um pouco exatamente a mesma coisa. Multiplica por SI no numerador e no denominador, e você vai ter exatamente esta equação aqui. Eu posso combinar agora para todos os servidores, eu combino para todos os servidores a fração, né? Tem uma fração QI dos jobs que vão sofrer o atraso TI, portanto a média de todo mundo é uma média ponderada, aqui está meu T barra, ok? Muito bem. O tempo de resposta, já que estamos falando aqui de tempo de resposta, eu quero explicar um pouquinho sobre essa figura aqui. Essa figura de tempo de resposta é muito importante. Só voltando aqui um pouco atrás, você está vendo que o TI ele tem 1 menos ρI no denominador. O ρI é uma utilização, certo? Então, se eu colocar ρI aqui no eixo horizontal, a utilização vai de 0 a 100%. Por exemplo, às 4 horas da madrugada no meu supermercado, a utilização de um servidor, de um caixa, né, é 0. Se você for no Bom Preço de Campina Grande a qualquer outra hora fora o horário da noite, você vai ter uma utilização perto de 100% e filas gigantescas. Então, o que você está vendo aqui é a utilização. E o que você vê aqui no eixo vertical, que eu esqueci de colocar o título aqui dos eixos, mas aqui eu tenho no eixo vertical eu tenho um tempo de resposta. Você vai ver que o tempo de resposta vai crescer muito devagarinho. Quando eu chego mais ou menos em 0.7, 0.8, aqui por aqui, paf, tem uma explosão de tempo de resposta à medida em que a utilização aumenta. Então, a utilização é fundamental quando você vê tempo de resposta de lentidão de sistemas. Quando você vê um sistema lento, você tem que se perguntar onde é que está, qual é a utilização dos recursos, porque é aí que está o pepino. O que a gente chama aqui, esse ponto aqui, mais ou menos aqui, a gente chama o joelho da curva. Esse ponto mais ou menos aqui, a gente chama o joelho da curva. Porque à esquerda desse ponto aqui, eu tenho baixo tempo de resposta e eu tenho pouca variação do tempo de resposta. Se eu tiver uma variação de utilização aqui para a esquerda, para a direita, de 0.7 para 0.7,5, você vê que eu tenho uma pequena mudança do tempo de resposta. Enquanto que aqui, se eu tiver um servidor com 90% de utilização, se ele mexer um pouco de 90 para 95, eu tenho uma absurda mudança de tempo de resposta. Então, por esses dois motivos, a gente não gosta de operar um servidor ou qualquer recurso onde possa haver filas acima do joelho da curva, que é tipicamente 70%, 75%. Então, isso é uma regra básica do desempenho, evite grandes filas, mantendo a utilização dos recursos relativamente baixa. Não vai chegar perto de 100%, porque você só vai ter filas enormes. Porque eu explico isso por quê? Porque tem gente que diz, ei, meu servidor está operando a 70% de utilização. Ou beleza, eu estou com mais 30% não utilizado que eu posso usar. Você tem 30% não utilizados na média, mas não quer dizer que você pode utilizá-los na média. Eles são utilizados em picos, mas não na média. Eles são utilizados, esses 30% adicionais, durante os picos de tráfego para poder diminuir o tamanho da fila. Mas, na média, você não pode se aproximar de 1 de jeito nenhum. Bom, podemos agora falar a última parte que eu quero explicar, que é achar o Optimal Power Allocation Vector, ok? Então, o artigo, ele apresenta vários teoremas. Eu não quero falar desses teoremas aqui, só quero falar brevemente de um deles, só para ver do que ele fala. A derivação está nos apêndices, a derivação usa a teoria das filas, ok? Só quero ver o que basicamente eles descobriram usando um exemplo típico, tá? Então, eu peguei um dos teoremas que diz basicamente o seguinte.
Vamos supor que o mínimo de power consumption seja B. Quer dizer, é o mínimo que eu posso fazer um servidor consumir. É B. E ele vai ter um mínimo, ele vai consumir esse mínimo se ele estiver na frequência S sub B, que você pode ver aqui, S sub B. C é o máximo de consumo de potência por um servidor, ok? Então, a frequência SC, que você pode ver aqui, é a frequência máxima com a qual eu posso operar meu servidor. Eu não gostei dessa notação, por quê? Porque ele já tinha me dito antes que a notação S sub I era Speed of Server I. Então, o subscrito aqui, do S, para mim, significa o número do servidor. Não é legal usar a mesma coisa com B e C, embora não tenha tanta confusão, se você lembra que isso aqui é o número S1, S2, S3, e aqui é uma letra, SB, SC. Mas, de qualquer forma, não gostei dessa notação, porque ela pode ser um pouco confusa. Ok. O consumo de memória é linearmente relacionado num sistema aberto, ou no sistema que eles investigaram, num tipo de controle de frequência chamado DFS. Eles chegaram à conclusão que o consumo de potência é linearmente relacionado à frequência, à velocidade. E eles usaram regressão linear. Justamente é essa aqui a regressão que eles fizeram. Eles acharam o valor de alfa e o valor de alfa, só o alfa, né? O valor de alfa foi determinado experimentalmente. Eles viram com determinada frequência quanto de potência estava sendo consumido pelos processadores, fizeram uma regressão linear e eles acharam, portanto, essa relação aqui que permite que eu calcule a partir de uma frequência de um servidor, posso calcular a potência que ele consome, ou vice-versa. Sabendo a potência, eu posso calcular a frequência. Ok? Muito bem. Sabendo isso, você sabe que o máximo de servidores que você pode rodar na potência máxima vai ser P dividido por C. A gente vai chamar isso de N. Isso é o número máximo de servidores que você pode rodar na potência máxima. Ok. Com isso, eu posso mostrar um dos resultados que eles provaram. Eles provaram esse resultado que é dito formalmente dessa forma e informalmente dessa forma, tá? Então você pode ler a parte informal e você vai ver que ela corresponde a essa parte formal. Ele está dizendo o seguinte: para DFS e DVFS, que são duas formas de controlar a relação a potência que é usada pelo processador, e essas duas técnicas têm uma relação linear entre potência e frequência, que é essa relação aqui. Então, para essas duas técnicas, a gente tem o seguinte: se SB, que é a frequência que faz com que um servidor consuma a menor quantidade de memória, se SB dividido por B, que é, como você lembra, a potência mínima que eu posso colocar num servidor, se isso for menor do que alfa, então o melhor que eu posso fazer é o seguinte: roda todo mundo aqui na potência máxima, quer dizer, todo mundo que eu puder, né? N lembra que é o número máximo de servidores que podem rodar na potência máxima C. Então você roda todos os servidores que você puder na potência máxima e o resto você desliga, você não usa os outros servidores. Isso é nesse caso. Agora, se SB dividido por B for maior do que alfa e eu tiver baixa frequência, baixa taxa de chegada, onde lambda low é isso aqui, é alfa vezes P, ele provou na realidade, matematicamente, que, mais uma vez, eu posso operar N servidores na potência máxima e o resto eu desligo. Porém, terceiro caso, se eu tiver SB dividido por B maior que alfa
e eu tiver tráfego alto, então é melhor eu rodar todos os servidores que eu puder na frequência baixa e o resto, obviamente, eu vou desligar, ok? Então, isso é um dos resultados que eles obtiveram e a partir desses resultados eu poderia também voltar agora e achar a minha frequência, né? A frequência na qual eu devo rodar cada servidor. No próximo segmento eu vou falar um pouco da validação do modelo.